vídeo eu vou falar sobre a resolução de equação do segundo grau, ou também conhecida como equação quadrática. Equação do segundo grau é toda a equação da forma ax elevado a 2 mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e o valor de a, que é o que vem antes do x ao quadrado, tem que ser diferente de zero, porque se o valor do a for igual a zero, aí a equação passa a ser do primeiro. Tá? Então é muito importante verificar isso. A, b e c são chamados de coeficientes. Então eu vou pegar aqui alguns exemplos para mostrar como se identifica o valor de a, b e c. Olha, 5x elevado a 2 menos 3x mais 1 igual a zero. O valor do a é 5, porque está acompanhando o x ao quadrado. O valor do b é menos 3, porque está acompanhando o x. E o que sobrar é o valor de c, ou seja, o que não tem x é o valor de c. Nesse caso aqui, dessa equação, ela é uma equação completa. Por quê? Porque ela tem o valor do a, o valor do b e o valor do c. Um segundo exemplo. Menos 3x elevado a 2 mais 7x igual a zero. O valor do a é o menos 3, o valor de b é o 7, e nessa equação não temos o número sem a letra x. Então, nesse caso, o valor de c é zero. Como está faltando o coeficiente c, nesse caso a equação ela é incompleta. Ela só é completa quando ela tem o valor do a, b e c. 7x elevado a 2 menos 9 igual a zero. O valor do a é 7. Nesse caso aqui, não temos o valor de b, então o valor de b é nada. E o valor de c é menos 9. Essa equação ela também é uma equação incompleta, porque está faltando o coeficiente b. Temos também menos 4x elevado a 2 igual a zero. Também é uma equação do segundo grau. O valor do a é menos 4, não temos o b, então é nada, e não temos o c, que também é zero. Nesse caso, é uma equação incompleta. Só para mostrar uma coisinha aqui. Se você tiver uma equação dessa forma, o valor do a, nesse caso aqui, o valor do a vai ser 1. Por que o valor do a vai ser 1? Porque o x ao quadrado, ele não tem nenhum número acompanhando ele. Então, quando você tem uma letra e você não tem o coeficiente, ou seja, o número que fica antes dessa letra, você subentende que você tem o número 1, ou menos 1, se tiver o sinal de menos. Aí o b seria o menos 4 e o c seria o número 7. Nesse caso dessa equação, ela é uma equação completa. Bem, para você resolver uma equação do segundo grau, resolver ou determinar as raízes, ou achar o conjunto de solução, você vai usar uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Ela tem esse nome em homenagem a um grande matemático indiano que a demonstrou. A fórmula é essa aqui, x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então essa é a fórmula de Bhaskara. Bem, só que a gente pode escrever essa fórmula aqui em duas partes, que seria a seguinte.
Primeiro você calcula o valor do delta, tá? O delta, ele vale b ao quadrado menos 4ac, tá? E depois você usa essa fórmula aqui, ó. Porque se você já tiver o valor do delta, quando você jogar aqui na raiz, ó, você só vai achar a raiz do resultado que você encontrou aqui. Então é mais fácil. Mas se você quiser resolver usando essa fórmula, você pode, tá? Mas fazendo ela em duas partes, fica um pouco mais fácil. Mas o resultado final é o mesmo. Então vamos encontrar as raízes da equação. 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 0. Lembrando que, para você achar as raízes, resolver a equação ou encontrar o conjunto de solução, para você usar a fórmula, a equação ela tem que estar organizada. O que significa equação que ela tem que estar organizada? Significa que primeiro você tem que ter o valor do A, depois o valor do B e depois o valor do C, igual a 0. Isso se a equação for completa, né? Se ela não for, mesmo assim, ela tem que estar primeiro o valor do A e depois os outros valores, e sempre igual a 0. Vai existir equações que você vai ter que achar o mínimo no último comum, porque você vai ter nela frações. Vai ter equações que você vai ter que usar a propriedade distributiva, porque você vai ter que multiplicar, fazer a multiplicação de alguns termos e depois reduzir os termos semelhantes. Mas isso aí é para uma outra aula. Bem, então vamos dar continuidade aqui à resolução dessa equação, ou seja, achar as raízes dela. Eu já identifiquei aqui, ó, o valor do A é 2, o valor de B é o menos 3 e o C é o número 1, tá? Sempre o valor do A vai estar antes do x ao quadrado, tá? Vai estar antes. Você não vai colocar aqui o x ao quadrado. O valor do B vai estar antes do x, tá? Você não vai colocar o x aqui. E o C é o que sobrar, né? Não vai ter x. Ele também é conhecido como termo independente. Bem, eu vou resolver essa equação calculando primeiro o valor do delta, utilizando essa fórmula, e depois eu vou usar essa fórmula, né, que é a forma de Bhaskara, só que de uma forma mais reduzida, mais simplificada, né, porque a fórmula mesmo, essa é a fórmula. Só que esse b ao quadrado menos 4ac, ele é o valor do delta. O que é o delta? O delta é uma letra grega, tá? Com o tempo a gente vai estudar ele também separadamente. Bem, delta é igual a b elevado a 2 menos 4 que multiplica a que multiplica c. Todas as vezes que você substituir um número no lugar de uma letra, é aconselhável que você utilize os parênteses. Não é obrigatório, tá? Mas é sempre bom você usar os parênteses. Então vamos fazer a substituição. No lugar do B, ó, substituir pelo menos 3 e repetir o 2. Repetir o menos 4. No lugar do A, eu coloquei o número 2 e no lugar do C eu coloquei o número 1. Como eu disse, ó, eu utilizei os parênteses. Vou resolver a potência, que deu 9, né? Porque todo número elevado ao quadrado vai dar positivo. 3 vezes 3, 9. Resolvi ao mesmo tempo as duas multiplicações. Primeiro eu fiz o jogo do sinal e depois eu multipliquei os números. Ó. Menos e mais vai dar menos. Com esse outro mais, continua menos. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 1, 8. E aí eu tenho aqui uma subtração. 9 menos 8, 1. Nesse caso aqui, o valor do delta, ele é positivo. Por que ele é positivo?
porque o número 1 ele é maior do que 0. Neste caso, essa equação aqui, ó, ela vai possuir, ou ela vai ter, duas raízes, e essas raízes elas não são iguais. Eu já vou comentar mais duas situações que pode acontecer. Tá? Não, deixa eu comentar logo, para depois a gente dar continuidade na resolução do exercício. É o seguinte, ó, se o valor do delta for positivo, ou seja, maior do que 0, você vai ter duas raízes ou duas soluções e elas não são iguais. Eu vou chamar de x1 e x2. Já vou mostrar aqui por quê, tá? Ou seja, se o delta for maior do que 0, x1 não vai ser igual a x2, ou seja, vai ser diferente. Outra situação, se o delta for igual a 0, se esse número aqui, ó, esse número for 0, você vai ter duas raízes, só que elas são iguais. É a mesma coisa de você falar que você tem uma raiz. Então, nesse caso, ó, o x1 vai ser igual ao x2. E a terceira possibilidade que pode acontecer, o terceiro caso aqui, é se o delta for negativo. Ou seja, se o delta for menor do que 0. Então, se o delta for menor que 0, a equação que você estiver resolvendo, ela não vai ter raiz, tá? Não existe raiz. Não existe raízes, tá? Por quê? Porque quando você está resolvendo a equação, em algum momento da fórmula, você vai ter que achar a raiz de delta. E se o delta for negativo, dentro dos números reais, você não tem como encontrar o resultado. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui a encontrar as raízes. Já encontramos aqui o delta, né, que foi igual a 1. E eu já sei que a gente vai achar duas raízes e elas não são iguais. Vou escrever novamente, vou escrever aqui agora a forma de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Esse menos antes do b significa o oposto de b. Então, o que é o oposto? É bem simples. Olha. Se o valor do b for negativo, o oposto de b é positivo. Se o valor de b for positivo, o oposto seria negativo. Mas você pode também fazer o jogo do sinal. Isso aqui são formas de desenvolvimento, de resolução, que pode auxiliar na hora de resolver. Então vamos lá. Menos b. Mas quem é o valor do b? O valor do b é menos 3. Então, esse menos com esse menos vai dar mais. Ou seja, o oposto de menos 3 vai ser 3. Então aqui, coloquei só o 3. Aí mais ou menos. Aqui, a segunda parte da forma, eu tenho raiz de delta. Mas quem é o delta? Nesse caso, o nosso delta é 1. E a raiz de 1 é o próprio 1. Já coloquei só o número 1. Sobre a terceira parte da fórmula é a parte de baixo. Olha, 2 vezes a. Mas quem é o valor do a? O valor do a é o número que fica antes do x ao quadrado. Já descobrimos que é 2. Então, o 2 da fórmula multiplicado pelo 2, que também é o valor do a, eu vou obter o número 4. Em matemática, você não pode resolver ao mesmo tempo mais e menos, dessa forma aqui. Então, o que eu vou fazer? Como aqui eu tenho o sinal de mais e o sinal de menos, isso aqui, na verdade, é uma equação. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação
e vou dividir ela em duas partes. Na primeira parte eu vou chamar de x1 e a segunda parte eu vou chamar de x2. Por que isso? Apenas para diferenciar uma raiz da outra. Na primeira parte, que eu chamei de x1, eu vou usar o sinal de mais. Eu vou usar esse sinal de mais aqui. Então, como é que vai ficar a primeira parte? x1 é igual a 3 mais 1 sobre 4. E na segunda parte, eu vou usar o sinal de menos. Então, como é que fica a segunda parte? 3 menos 1 sobre 4. Então, x1 eu chamei a primeira parte, eu usei o sinal de mais. E no x2, que é a segunda parte, eu usei o sinal de menos. Vamos desenvolver para a gente achar o resultado. Então, o x1 vai ficar 3 mais 1 vai dar 4 sobre 4. Efetuando aqui uma divisão, então eu sei que o x1 é 1. Vamos então ao x2, que vai ser 3 menos 1 sobre 4. 3 menos 1 deu 2 sobre o 4. Como 2 ele é menor do que 4 e não dá divisão exata, eu optei aqui por simplificar por 2. Por quê? Porque o 2 e o 4 são múltiplos de 2. Então eu consigo dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. No caso aqui, pelo número 2. 2 dividido por 2, você vai obter 1. E 4 dividido por 2, você vai obter 2. Ou seja, as raízes da equação, ou a solução da equação, ou o conjunto de solução, vai ser o x1, que é 1, e o x2, que é 1 sobre 2. Então aqui você tem a resolução de uma equação do segundo grau.